Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Estamos congregados aqui na casa de clemência e bondade, a casa da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Na exigência deste tempo, somos poucos, muito poucos. Mas daqui, ao proclamar a palavra de Deus e ao celebrar a Santíssima Eucaristia, unimos nossos corações, de irmãos e irmãs, aos milhares, de longe e de perto, como grande família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Mãe de Jesus, nossa discípula exemplar, chamando-nos sempre a uma escuta atenta e amorosa da Palavra Santa de Deus para produzir lá no fundo do nosso coração o que só a luz da Palavra de Deus produz, nos iluminando. Alegro-me por estar aqui com nossos sacerdotes, com aqueles que conosco aqui colaboram, participando, trazendo o coração seu, de cada um, de tantos, unindo-nos pela Rádio América e pela TV Horizonte, a rádio e a TV da Padroeira de Minas, que estão no ar a serviço, graças a você que diz: faço parte da campanha dos devotos, da família dos devotos da Mãe da Piedade, e através da Rede Minas. Num tempo em que o isolamento social nos traz o desafio enorme de não nos congregarmos na alegria bonita da comunidade de fé, em cada comunidade, na nossa rede de comunidades, num tempo em que sua casa, como deve ser, não apenas por exceção, mas como a sua casa tem que ser o lugar importante e bonito da proclamação da Palavra Santa de Deus, para iluminar o seu caminho e a sua vida. Eu sei, é muito exigente para todos nós, para mim, para você, para cada um de nós, não nos congregarmos em comunidade, celebrando como hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Mas eu queria compartilhar muito rapidamente uma lembrança na história da igreja de mais de 2000 anos, uma referência aos cristãos do Japão. Não sei se todos sabem, mas o cristianismo, a fé cristã, esta fé cristã católica que nós professamos, durante 250 anos foi mantida acesa no Japão e sem Eucaristia celebrada, por perseguição, por impedimentos. Passados 2 séculos e meio, é para a gente se perguntar assim: como é possível? É possível. É verdade, precisamos e oramos e pedimos a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora para vencermos esta pandemia do coronavírus que está nos trazendo enormes sacrifícios, consequências muito desastrosas, para passar logo. E vai passar. Estamos colaborando, por isso o isolamento social. Mas temos que pensar, neste tempo de exigência, o que é que constitui a beleza e a força da nossa fé, ao pensar os cristãos japoneses que, depois de ter anunciado a eles a palavra de Deus, por 250 anos perseguidos, mantiveram acesa a chama da fé. A nossa igreja vai sair mais fortalecida pela aprendizagem de lições e, sobretudo, pela alegria bonita de a gente cultivar o gosto de escutar a Palavra Santa de Deus, que é tarefa de todos nós, especialmente dos ministros, dos evangelizadores, dos ministros da palavra, sua proclamação, mas também é tarefa de cada pai e de cada mãe proclamar a palavra de Deus na sua casa.
Proclamar a palavra de Deus na casa da gente é como acender a luz que ilumina o caminho, que ilumina o coração e dá alegrias. Quero hoje ainda, permitam-me, eu estou muito feliz porque estou vindo aqui para unir meu coração de toda a nossa igreja ao coração seu, de cada um da sua família, mas vim hoje para dar graças a Deus pelo dom precioso de minha vida, juntamente com todos aqueles que hoje agradecem a Deus por viver pelo dom. E eu venho com muita alegria, unindo-me a muitos corações, milhares de muitos, no sustento bonito de que a vida precisa exatamente do amor, da fraternidade e da solidariedade. Ao celebrar o dom da vida, eu o faço hoje com uma liberdade interior que me dá uma alegria bonita. Uma alegria de lançar o olhar para o caminho percorrido e perceber convictamente grandes marcas do amor de Deus, do amor de tantas pessoas, do amor de minha família, do seu amor, do amor de cada pessoa, nos altos e baixos, fazendo a vida avançar. Marcas do amor como luz, que faz enxergar o para frente, guiado por Deus no tempo que Ele quiser, e na alegria de compreender que a vida que é dom é o compromisso de fazer dela um instrumento para servir, para plantar em cada coração, nos debruçando com respeito sobre cada um, como um canteiro único, querido por Deus, que é o seu coração, a sua vida, a vida de cada pessoa e a vida do nosso mundo. Agradeço manifestações, amizade, presenças de coração e me sinto fortalecido pela solidariedade, dando força, convicção e essa liberdade interior de ter coragem sempre de prosseguir adiante. Para prosseguir adiante, a palavra de Deus neste terceiro domingo do tempo da Páscoa nos mostra uma direção importante e um exercício que vale em qualquer etapa da vida, para mim, para você, para cada um de nós. Pedro, o grande apóstolo, toma a palavra 2 vezes na liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. Primeiro, nos Atos dos Apóstolos, e depois na sua própria carta, a primeira. E ele toma a palavra exatamente para dizer ao coração dos seus destinatários que é preciso cuidar de uma compreensão, porque o que a gente compreende é o que direciona a nossa vida. Se a gente compreende de um jeito equivocado, caminhamos equivocadamente. Se nós compreendemos, com a ajuda da razão e com o afeto do coração, a vida, como ela deve ser entendida, o nosso caminho, mesmo com altos e baixos, obstáculos, é um caminho que não perde a sua direção e vai sempre na direção da meta que a vida como dom precisa chegar. Mas esse é o nosso desafio. E é um desafio que está à flor da pele, à tona na sociedade mundial brasileira. Nós temos constatado falta de compreensão, radicalismos, polarizações, dificuldades de lideranças maiores, mas também de lideranças dentro do seu próprio contexto de vida familiar e de igreja, com dificuldades de compreender qual é o caminho. Pedro, então, toma a palavra 2 vezes para dizer a compreensão que a gente precisa, sim, inclui a razão, a experiência da vida, nossos sentimentos, o que achamos, nossa opinião. Porém, a compreensão tem que ser iluminada pela força de um mistério. Por isso, Pedro, nos Atos dos Apóstolos e na carta primeira sua,
ele fala do mistério do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Este é o ponto de partida, inegociável, não pode ser dado por descontado. Se der por descontado, mesmo quem está no caminho da fé na igreja, não compreenderá como deve. É por isso que a gente tem descompassos dentro da igreja, fora da igreja. À luz da fé, em nome da fé, contraditoriamente em nome da fé. Às vezes, por razões de defesas, fazendo ataques exatamente por não compreender. E muitas vezes até como que defendendo uma verdade que não é a verdade, mas é apenas a justificação de si, das suas coisas, e o medo de colocar às claras a própria vida, as próprias opções, manipulando a vida na sociedade, manipulando a vida dentro da igreja. Somos, portanto, irmãos e irmãs, muito desafiados, eu, você, cada um de nós, em qualquer etapa da vida, a uma compreensão lúcida, clarividente, amorosa, que só é possível, como Pedro insiste, na medida em que a gente volta de novo, mais uma vez, todo dia a esse mistério. Quando a gente se distancia dele e dele se aparta, a luz fica fraca. E aí começamos a fazer e a pensar do nosso jeito. O evangelista Lucas, que nos narrou o discurso de Pedro nos Atos dos Apóstolos, nos traz hoje, no capítulo 24, a beleza da experiência dos discípulos de Emaús. Caminharam com o Senhor, mas não compreendiam ainda a beleza do acontecimento. Por isso o Senhor, que a deles se aproxima, diz: como sois sem inteligência? O Senhor não estava falando desta inteligência de saber de coisas, nem da inteligência que nos faz competentes para estratégias que até podem mudar o mundo, fazer avançar a sociedade, mas a inteligência do coração. A inteligência do coração que faz a gente compreender o segredo do amor e nos deixar por ele banhar e fazer da nossa vida um dom e nos tornarmos no compromisso bonito de ser instrumento deste dom para o bem de todos. O Senhor caminha conosco como entrou na vida e no caminho dos discípulos de Emaús. Esta é a grande referência. Nós precisamos ser aquecidos no nosso coração. E o aquecimento do nosso coração vem de uma fonte inesgotável de luz e de fogo amoroso. É Ele, Cristo. E é na medida, assim como com os discípulos de Emaús e de todos, que nós dele nos aproximamos, é que vivemos esta experiência bonita e amorosa de compreender, incluindo e contando com a razão, mas sobretudo com a força do amor. Esse é o segredo da vida e é o segredo de fazer com que a gente, vivendo o que a gente é, na escolha de vida que a gente fez, na vocação que a gente tem, na condição de irmãos uns dos outros, de sermos e de nos tornarmos de verdade instrumentos do amor de Deus. Supliquemos a Deus a graça de sermos tocados na nossa falta de inteligência do coração. Supliquemos a Deus que a sua luz amorosa brilhe em nós, para que a gente tenha liberdade interior, coragem, profecia, sabedoria inclusive para manter viva e de modo transformador a nossa fé cristã, iluminando o mundo, mesmo nas privações, mesmo nas perseguições, mesmo nos isolamentos, mesmo nas dificuldades, que não são poucas na vida de qualquer um de nós. Nós temos uma fonte, temos uma força, é Ele, Cristo, que como discípulos de Emaús que somos, Ele entra no nosso caminho, nos dá a mão e se revela. Que essa revelação nos encha deste amor amoroso dEle, para que a gente viva com liberdade interior, com muita alegria. E a alegria de sermos uma igreja missionária no coração do mundo, nos debruçando sobre as dores das pessoas, nos comprometendo com os pobres
e nos tornando capazes de dizer uma palavra que devolva alegria e esperança ao coração de cada um. Seja esse o nosso caminho, seja essa a nossa grande alegria neste terceiro domingo da Páscoa.